Estamos estudando a lição do dia 11 de janeiro de 2026 da nossa grande CPAD e hoje sobre o Pai, o Criador, fonte de toda divindade, de toda criação e deixou a assinatura na criação, no plano 3 em 1, assim como Deus se revela em três pessoas. Nós temos a assinatura do Criador na natureza. No tempo, nós temos presente, passado e futuro. No espaço, nós temos altura, largura e profundidade. Na matéria, nós temos os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. No estado da matéria, nós temos líquido, sólido e gasoso. Na música, temos harmonia, melodia e ritmo. As três partes básicas da matemática, nós temos aritmética, algebra e geometria. As três partes básicas da célula, nós temos membrana, citoplasma, DNA. As três propriedades essenciais da luz em relação à natureza, reflexão, refração e absorção. Os elementos essenciais da natureza, terra, água e ar, ou rocha, fauna e rios e mares. Os elementos mais abundantes da vida para a sua existência, nós temos hidrogênio, carbônio e oxigênio. Sem os três, não respiraríamos nem sobrevivíamos. E os três elementos que constituem o universo: hidrosfera, litosfera e atmosfera. Da mesma forma, o Pai que deixou essa assinatura na criação, ele se revela também em três pessoas. O Deus Pai, que é explicitado no Novo Testamento, apesar do Antigo já ter citado no Salmo 103 por Davi, como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Porém, esse pai se revelou primeiramente como Elohim, o Deus Altíssimo. O Elohim, o Eloá para os árabes, o Deus que está sobre todos os outros deuses, por conta do paganismo. Então, Melquisedeque, Abraão, recebe a revelação do Elohim por causa do paganismo. Eles acreditavam que tinham muitos deuses, mas o Elohim, que significa o Altíssimo, que está acima de todos os outros deuses. Depois Moisés recebe a revelação do tetragrama inefável, que é o Rede, o Yod, Rede, Vav, quatro letras, Yod, Re, Vav, Re, quatro letras do tetragrama inefável, que é o Jeová. Jeová é o Deus que sempre foi, que é, sempre será. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, essa revelação do Jeová é o alto existente. Eu sou o que sou e me revelou a vós. Já Davi recebe a revelação no Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Nós temos também esse Deus Pai, como diz o comentarista da lição, como fonte de toda a existência, fonte de toda a criação, fonte de toda a revelação e fonte de toda divindade. Essa revelação começa lá no Antigo Testamento, como Deus Pai, mas é no Novo que recebemos a revelação plena do Deus Pai na teologia do Sermão do Monte, na oração de Jesus, e também esse Deus Pai, ele é revelado no Antigo Testamento pelos seus atributos. A Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então,
É o monoteísmo que é revelado no Antigo Testamento. Ele se revela na plenitude. Autor da criação. O Pai planejou, o Filho executou, o poder da sua palavra, que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Espírito Santo deu forma. Ele estava lá. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. No Novo Testamento, Jesus segue a mesma linha teológica revelada por Davi. No Sermão do Monte, principalmente no Evangelho de Mateus, apesar do Evangelho de Mateus ter o tema central sobre o reino de Deus, a linha teológica específica é o Deus Pai, o Pai da eternidade, porque em Mateus ele é o Pai da eternidade, em Marcos ele é o Príncipe da Paz, em João ele é o Deus forte, e em Lucas ele é o maravilhoso conselheiro. Então são 4 nomes aí que foram revelados lá em Isaías. E no Evangelho de Mateus, Jesus segue a linha teológica, dizendo qual pai que o filho pediu um pão, ele vai dar uma pedra. Se vós, sendo mau, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu. Ele diz ainda, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está no céu. E ele fala sobre o pai que tinha 2 filhos, um fugiu, depois retornou, mas valorizou a paternidade, a graça e o favor do pai. Enquanto o mais velho valorizou sua própria religiosidade, no fim da história, o mais velho é quem fica de fora da festa. E o mais novo que confia na graça, na misericórdia, na paternidade, ele é quem fica na festa, entra na festa no final da história. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele revela essa paternidade ao crente, que é realmente transformado pelo poder do Evangelho. Porque o Espírito Santo, ele comunica, ele se revela com o nosso espírito, e nós somos filhos de Deus. E ele clama Abba Pai, porque o Espírito Santo também ajuda na intercessão. Jesus é o sumo sacerdote, nosso grande intercessor. O Espírito Santo mora com a igreja, mas o Espírito Santo também ajuda na intercessão, com gemidos inexprimíveis, clamando Papai, que significa aqui Abba, né? Papaizinho, é o carinho do pai para com os seus filhos. E Jesus ensina que devemos insistir na oração como um filho faz os seus pedidos para o seu pai. Então nós temos no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Pai da eternidade, Jesus se revela ali com esse enfoque, Mateus, que devemos orar como um filho ora e pede alguma coisa para o seu pai. Ele revela esse grande carinho. Por quê? No Antigo Testamento a revelação era progressiva. O Elohim, o Jeová, quebra-galho, né? Quebra-galho porque Jeová Jiré, Jeová Nissi, ele é nossa bandeira, é nosso Jeová Sabaote do exército. Então o Antigo Testamento tem uma revelação progressiva, não é plena a revelação, porque ele aponta para o Novo. Agora, no Novo Testamento, nós temos uma revelação plena da grandeza do Pai, quando diz, veio para o que era seu, ou seja, tudo que ele criou, até os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, não o direito, de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E Jesus disse, se você quiser ser filho de Deus, perdoa os seus inimigos para que você seja chamado filho de Deus, cumpre os mandamentos para que você seja chamado filho de Deus e anda na luz, porque Deus a luz é luz e não há nele trevas alguma.